Muito boa noite, queridos amigos do Fonte de Luz da cidade de Campo Bom. Meu nome é Irineu Venter, eu sou trabalhador da Associação Espírita Joana de Ângeles de Nova Hartz. E é uma honra muito grande poder estar nesses breves momentos com todos vocês. Agradecendo desde já o convite da nossa querida Juscelane e dos amigos do Fonte, a qual a saudade é cada vez maior, vontade de estar com vocês em presença física, mas enquanto isso ainda não é possível, nós então vamos nos aproveitando da tecnologia já existente para isso. O tema de hoje será a gratidão e os verdadeiros valores. Mas antes, então, eu convido a todos para que juntos unamos o nosso pensamento em Deus, em Jesus, agradecendo aos benfeitores espirituais por todo o amparo e toda a luz que sempre se faz. Te agradecemos de coração, Pai amado, por todas as oportunidades que Tu nos dás, pois elas nos tornam pessoas melhores. Elas dignificam o nosso dia, elas fornecem para nós oportunidades, exemplos de nos tornarmos pessoas melhores do que já somos. E por isso, Pai amado, nós te pedimos o teu amparo e a tua luz, para que possamos bem compreender os ensinos do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Muito obrigado por tudo, Pai. Com a tua permissão, então, iniciamos o trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, gratidão e os verdadeiros valores. Nós vamos nos basear na obra O Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro A Psicologia do Perdão, da nossa querida Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Nós vamos iniciando lembrando de quando Jesus nos diz, e está escrito em João capítulo 16, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nós vamos fazer um link com a gratidão. Quando Jesus afirmou que venceu o mundo, ele estava informando a nós, nos dizendo que a verdadeira batalha a ser ganha, aquela que nós travamos diariamente contra nós mesmos, contra as nossas paixões inferiores e os arrastamentos de baixo nível que ela nos leva e que ainda insistem em nos fazer infelizes. E um desses arrastamentos de baixo nível é a ingratidão. Por isso o tema de hoje é gratidão, para que nós possamos olhar de uma outra forma, de um outro ângulo, entendendo o que é gratidão e quanto ela é importante para todos nós, de quanto a gratidão nos torna pessoas felizes. Joana de Ângeles nos diz então no livro Psicologia da Gratidão: tendo-se embora com erros e acertos o exercício da gratidão, tentando então, embora os erros e acertos, esse exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. Agora a gente vai tentar explicar um pouquinho mais do que a nossa benfeitora quis nos dizer. Ela diz, tentando-se, a gente vai tentando ser grato e é uma grande verdade, Nós vamos tentando, assim como o perdão
vamos lembrando de quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim, até 7 vezes. Esse número 7 é um número bem que quer dizer muitas vezes, né? Um número fictício. E daí Jesus nos diz, né? Não te digo até 7, mas 70 vezes 7, nos ensinando que o perdão é algo que nós precisamos treinar, né? Que vai ter os acertos, os erros, mas nós vamos treinando. E da mesma forma é a gratidão. Então nós vamos errando, acertando esse exercício da gratidão, porque o nosso grande objetivo é trazê-los a mensagem de como nós podemos ser felizes, mas a felicidade verdadeira, dos verdadeiros valores, como é a proposta do tema de hoje. Então, Joana nos diz que, embora a gente vai tentando entre erros e acertos, chega uma hora então que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil, porque nós vamos agora pensar nas pessoas que são gratas. E nós, com certeza, vamos treinando, vamos exercitando também a gratidão de sermos gratos. E nós notamos que as pessoas que são gratas, elas são felizes. Elas são felizes por diversos motivos, e nós vamos comentar estes motivos principais do porquê dessa pessoa se sentir tão feliz, né? E a gente vai ver que essa pessoa se sente agradecida e tem diversos níveis, às vezes é só por palavras, mas principalmente também quando elas mostram pelas atitudes essa gratidão. Nos diz ainda Joana que a gratidão devidamente expressada, né, devidamente falada ou mostrada, gera o sentimento de paz, de alegria e de esperança. O fator mais importante na busca da felicidade, vejam só, é a gratidão. Não porque nos tornamos mais felizes ao expressar nossa gratidão pelas coisas que normalmente nós nem notamos, mas porque ao notar essas coisas, ao agradecer por elas, percebemos o quanto já somos felizes. Aí a gente vai fazer uma parte para pensar um pouco no que está escrito nesse parágrafo. Porque ele diz que o fator mais importante da busca da felicidade é a gratidão. Vamos imaginar de que nós, nos nossos exercícios pessoais e intransferíveis, nós tentamos, exercitamos, acertamos e erramos, por exemplo, a questão do perdão, a questão do amor ao próximo. Então, todas essas coisas que nós sabemos que é importante para nós todos. E a gratidão, ela já está inclusa nisso. Ela já faz parte, porque ninguém consegue ser feliz se ela é uma pessoa ingrata, se ela é uma pessoa que não reconhece nada, porque nesse estágio evolutivo ainda, e vejam que nós estamos falando de estágios, porque muitas vezes nós agradecemos por coisas que as pessoas nem pensam que fizeram, outras vezes as pessoas nos fazem gentilezas e nós não agradecemos, e essa pessoa fica triste porque, puxa, a vida não foi reconhecida. Então, elas são de diversos matizes, mas o importante é a gente entender que, para nós percebemos o quanto nós somos felizes porque nós somos gratos pelas coisas. Quantos de nós, ao acordar de manhã, agradece por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade nessa existência, agradece pelo sol, ou agradece pela chuva, pelo frio ou pelo calor, que agradece pela família, que agradece pela casa espírita que nos acolhe, agradece pela vida. Então, muitas vezes no nosso dia a dia nós nem lembramos disso. Notem que são ainda tentativas de acertos e de erros, mas quando nós nos percebemos
que tudo isso nós recebemos diariamente, nós nos tornamos mais felizes. É um exercício que nós podemos começar a fazer, um exercício do pensamento, das coisas que nós recebemos, porque ainda, segundo a Joana de Ângeles, ela nos diz que a gratidão é o resultado de um amadurecimento psicológico. É bem assim, um amadurecimento. Quanto mais maduros nós somos psicologicamente falando e também moralmente, espiritualmente, quanto mais evoluído, mais grato nós somos, porque nós entendemos o valor das coisas. Muitas vezes a gente não consegue perceber. Eu gosto de citar um exemplo de que uma amiga uma vez me falou, e ela é ainda chefe de cozinha de uma grande empresa, e ela disse uma vez, nossa, que ela fez então, ela e a equipe fizeram um jantar para recepcionar as pessoas daquela empresa, e que uma pessoa veio depois e agradeceu pelo jantar, dizendo que estava muito bom. E aquilo me tocou, porque quantas vezes nós vamos também almoçar, seja na casa de amigos ou em alguma convenção, alguma reunião, enfim, onde nós nos alimentamos e muitas vezes é muito bom mesmo, mas nós não falamos nada. Nós não temos esse amadurecimento de entender que enquanto nós estávamos lá conversando, enquanto nós estávamos confraternizando, enfim, alguém estava lá se dedicando, dando o seu melhor para que aquele momento se tornasse melhor ainda para nós. Então vejam que tem esse exemplo, é um exemplo assim das pequenas coisas da vida que às vezes a gente não dá valor, como por exemplo quando nós tomamos um café da manhã, né? Daí para que nós tivéssemos esse pão em casa, alguém já acordou mais cedo do que nós para preparar esse pão, para deixar todas as coisas que a gente precisa. Então é muito relativo o quanto nós recebemos e não nos damos por conta. Então o que a gente está falando agora é só para que sirva de reflexão para nós. Diz ainda a Joana assim, isso é bem verdade, né? Que a gratidão resulta de um amadurecimento psicológico, mas podemos começar a praticar a gratidão agora mesmo e fazer dela um hábito tão indispensável quanto a higiene diária. Então, de novo, a Joana nos dizendo, né, que a gratidão, a gente pode fazer dela um hábito, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, né, segundo o nosso querido Allan Kardec teve a oportunidade de nos falar. Então, que nós possamos treinar, assim como o perdão, assim como o amor ao próximo, treinar a gratidão e tornar a gratidão um hábito para nós. Sermos pessoas gratas por tudo que nós recebemos. Joana nos diz ainda que existem alguns níveis principais para nossa reflexão sobre a gratidão. O primeiro nível, né, o que mais nós estamos acostumados a fazer, é sermos gratos pelo bem que chega. Aí a gente até faz isso com mais frequência. Então nós agradecemos quando não é só uma coisa formal, assim, muito obrigado, né? A gente nem pensa no que está falando, mas agradece, que não tem problema nenhum também, não tem problema, é o início, né, do nosso treino de erro e acerto. Então a gente vai treinando e nós temos o costume, já o hábito de agradecer por aquilo que nos chega, né? Aquilo que nos chega de bom, né? Então nós agradecemos quando nós conseguimos adquirir alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa que a gente gosta. Então a gente vai agradecendo pelas coisas que recebe, pelos favores que recebe, e nós vamos agradecendo as pessoas. E isso já é um grande passo. É o primeiro nível que, se podemos definir assim na definição de Joana de Ângeles, o primeiro nível, porque antes disso, antes dessa gratidão que parece ser comum, mas que para muita gente ainda é difícil,
Muita gente está iniciando, começando nesse primeiro nível, por mais interessante que possa parecer, é muito comum da gente ver o inverso, né? O inverso da gratidão, claro, que é a ingratidão. Mas para que a gente possa entender, e aí não vai em julgamento nenhum, mas entender o porquê nós somos ingratos muitas vezes, né? De novo, em diferentes níveis. Joana nos diz que o self imaturo, quer dizer, nós mesmos, né? O self somos nós. Imaturo quer dizer o quê? Que ele ainda não está amadurecido, que ele tem muita coisa ainda para se trabalhar, para modificar, para melhorar, e é próprio da nossa evolução, porque fomos criados simples e ignorantes, tendo aí milhares de experiências de reencarnações, onde nós vamos nos lapidando, mas essa mudança também sabemos ela é um pouco lenta, de acordo com como cada um vai enfrentando as suas dificuldades, as suas questões. Mas ela nos diz então que o self imaturo, né, a pessoa imatura ainda, ela sofre por efeito do ego dominador. Aquele ego, né, aquela sensação de querer tudo para si, para dominar as coisas para si. Poderíamos lembrar do egoísmo, né, também da prepotência, enfim, diversas mazelas que ainda muitas vezes nós somos acometidos. Mas, então, o self, a nós mesmos imaturos, sofremos então com o ego dominador e nos atribuímos méritos que não possuímos, acreditando-se credores de todas as benesses que lhes são concedidas. Quer dizer o quê? Nós recebemos esses pequenos favores, essas pequenas gentilezas do dia a dia, seja a vinda de Deus. A gente pode pensar na natureza, pode pensar nas oportunidades que nós temos, como também podemos pensar nas pessoas que nos prestam favores, que são gentis conosco. Só que muitas vezes nós nos sentimos credores disso. Quer dizer o quê? Nós temos o direito de receber isso. E aí, quando a gente pensa assim, é ruim para quem está passando por essa situação, né? De achar que as melhores coisas devem ser sempre delas, os melhores lugares, enfim, achar que sim, que as coisas melhores são para nós, não para os outros, mas só para nós. Então isso ainda mostra um self imaturo. E aqui a gente não está dizendo que a gente nunca vai merecer, não é isso, tá, pessoal? É que dentro da nossa visão psicológica, uma coisa é a gente querer as melhores coisas e desejá-las, e isso também faz parte da lei do progresso, de querer sempre o melhor para si mesmo, para os outros. Outra coisa é achar que tudo de melhor tem que ser só dessa pessoa. Então isso mostra uma certa ingratidão pelas coisas, porque quando ela não é atendida, né, não é difícil de ver as pessoas ficarem bravas, né, ficarem embrutecidas, ficarem diferentes, se fecharem na sua expressão facial, enfim, como se diz, né, não gostaram do que está acontecendo, né? Então a pessoa ela se acha credora de todas essas benesses, e a gente sabe que muitas vezes não é bem assim, né? E ela nos diz ainda, sempre anelando por mais recursos, que lamentavelmente não planificam, né? Então a gente quer as coisas para si, porque é como se fosse nos mal comparando a crianças, né, em tenra idade, que querem as coisinhas melhor para si. A gente vê que isso realmente é uma coisa imatura, e na vida da gente a gente encontra muito também. Mas a Joana de Anjos nos diz também que isso lamentavelmente não planifica ninguém. Quer dizer, tu não vai ser melhor ou ficar melhor por ser ingrato, muito pelo contrário. Nos diz ainda que surge a necessidade da gratidão não apenas em relação ao que se recebe, mas sobretudo pelo que é possível oferecer. Interessante isso, né? Participando do espetáculo da vida em sociedade na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial.
Então a gente sabe, né, que é muito melhor ajudar do que precisar ser ajudado. Então, até isso nós podemos treinar, ter o hábito de agradecer. Não só pelo que eu recebo, mas também e principalmente pela oportunidade que eu tenho de auxiliar. Essa oportunidade de ser útil. E isso dignifica a pessoa, isso torna ela melhor. Que nem comentei, muito grato que sou de poder estar com vocês nesse momento, de poder ser útil nesse instante. Então, o grato, ele também tem essa noção de que a gente deve agradecer também por ser útil, por poder ser e fazer algo de bom às pessoas. E a gente vai lembrar, coligar, linkar com a caridade, de como é importante a caridade para nós todos, de fazer a caridade, de auxiliar as outras pessoas. Então, a gratidão por poder ajudar também. Vejam que muitas vezes a gente pensa, puxa vida, sempre eu tenho que fazer, né? Só comigo. E a gente vai reclamando de ter a opção de ajudar, de poder ser uma opção. É interessante, né? A gente deveria ser grato, puxa, que bom que eu posso ajudar de novo, e às vezes a gente se sente assim, como que só gente que faz as coisas, e não é bem assim, a gente sabe que não. Então, ser grato também por poder auxiliar. E a gente não precisa nem dizer, todo mundo sabe de como é bom ajudar, de quanto nós ficamos felizes em poder auxiliar os outros. Mas Joana de Ângeles nos diz também que nós temos um segundo nível de gratidão, que é ser grato pelo mal que não te chega. Interessante, né? Nós então temos o hábito de agradecer, muitos têm o hábito de agradecer pelo que recebe, e com muita razão, né? E agora um segundo nível proposto, aí já é um pouco mais difícil, se a gente pensar, a gente não faz isso com muita frequência, né? Agradecer pelo mal que não me chega. Então a gente pode pensar assim, que o mundo é uma aldeia global. Nós temos tantos recursos de informações, de saber o que está acontecendo lá no outro lado do mundo, numa velocidade espantosa, como foi o que aconteceu aos nossos irmãos do Líbano, no estouro daqueles produtos químicos, enfim. E às vezes a gente esquece, né, de agradecer, puxa, muito obrigado que eu não precisei ainda, dessa maneira, passar por essa provação, passar por essa expiação de ver a minha cidade devastada por quilômetros em volta daquele local onde aconteceu o acidente, de não estar junto lá, de não precisar conhecer, passar por essa experiência. Agradecer por isso, agradecer pelas doenças que não me chegam, pelas quais eu não preciso aprender nada. Agradecer pela enchente não ter atingido a minha casa. Agradecer por tantas coisas que acontecem aos nossos outros irmãos, porque nós não estamos nunca sozinhos. Aquilo que acontece lá no outro lado do mundo afeta diretamente a todos nós. E a gente poder agradecer por não estar passando por isso. Mostra então esse treinamento de ser grato pelas coisas que não nos chegam, pelas quais nós somos protegidos por Deus, porque nós temos que ter essa certeza de que nada acontece sem a permissão de Deus. Muitas vezes nós vemos em acidentes horríveis, onde o carro, enfim, qualquer meio de transporte, houve dano material terrível, onde ninguém acredita que a pessoa conseguiu sair viva daquele local, e nós temos a notícia que a pessoa se machucou levemente, teve alguma escoriação, mas está muito bem. Então, agradecer por isso também. E tem um outro nível, que é o terceiro nível, segundo Joana de Ângeles, que é um pouco mais difícil da gente conseguir entender,
que ela diz que nós devemos ser gratos pelo mal que chega até nós. Então, nós agradecemos por tudo que recebemos, né? A nossa prece diária de agradecimento. Muitas vezes não lembramos de agradecer pelo mal que não nos chega. Mas agradecer pelo mal que nos chega, aí sim mostra uma maturidade do espírito de forma bem diferenciada do que normalmente nós estamos acostumados a chegar. Porque, via de regra, quando nós temos as nossas dificuldades, e todos nós temos, na verdade, todos nós, se não temos uma dificuldade na questão de saúde, nós a temos na questão financeira, se não é financeira, de saúde, se não é uma coisa, é outra, se não é com nós, é com os filhos, é com os pais, é com os avós. Então, todos nós temos as nossas dificuldades e muitas delas nós entendemos como mal, coisas más, ruins que nos chegam. Se a gente fosse analisar a fundo de cada coisa, puxa vida, uma doença que pode ser incurável, uma doença que pega talvez uma família muito desprevenida, como é o caso dessa pandemia que nós passamos nesse momento. A gente muitas vezes vê dificuldade em aprender a lição que Deus quer nos ensinar. E ser grato por isso, com certeza, é uma dificuldade, porque nós temos a tendência de, em toda dificuldade, procurar o meio mais rápido possível de nos livrar dessa situação, independente da forma que for. Se nós conseguirmos entender, perguntar a si mesmo, o que Deus quer me ensinar com isso? Qual é a lição desta vez? Para que saiamos realmente fortalecidos dela, entendendo por que acontece. Agradecer pelo mal que chega nos mostra que muitas coisas que vêm e que naquele momento para nós é horrível, terrível, é um mal que não tem fundamento, mas no futuro, pouco mais, dias, meses ou quem sabe anos depois, nós agradecemos ela. Quanta dificuldade nós passamos daquele que está desempregado, que vê as economias da sua família diminuírem a ponto até de passar necessidade. Depois de um tempo, depois de muito trabalho, e é natural que aconteça isso, essa família, essa pessoa, ela consegue novamente se reerguer. E de que lição nós tiramos disso? Da raiva? Da ira por ter que passar por aquela situação? Ou nós ficamos mais fortes? Aprendemos mais a sermos disciplinados, a utilizar de forma correta todos os bens que são emprestados por Deus a nós. De que forma que eu passei por isso? Quem me ajudou? Quem que eu posso ajudar? Como é que eu ia aprender se não fosse passando por aquele mal temporário, mas necessário para a minha evolução? Quando nós começamos a olhar dessa maneira, nós nos tornamos mais maduros, entendendo que todos passam por dificuldades e perguntar, muitas vezes as pessoas dizem, por que isso acontece comigo? Aí nós podemos perguntar, e por que só pode acontecer com os outros? Né? É uma reflexão que a gente faz, que todos nós vamos ter as nossas dificuldades, mas o ser grato pelo mal que chega é pedir sim para que a gente possa aprender a lição. Aprender o que nós podemos fazer para nos tornarmos mais fortes, com mais confiança, com mais capacidade, enfim, que nos tornarmos mais fortes para as adversidades que nos acometem a todos. A gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais, consequentes à traição,
à calúnia, ao abandono, a que se vai relegando por antigos afetos, tem razão de ser. Então a gente vê Joana de Ângeles nos lembrando agora das outras questões, né? Que muitas vezes nós somos acometidos, nós somos traídos, caluniados, abandonados, relegados por antigos afetos, e a gente vai entendendo que esses insucessos muitas vezes têm origem no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, muitas vezes até pela nossa ingratidão em outros momentos. É importante que a gente saiba reconhecer isso, né? Que essa gratidão pelos insucessos vai fazer que nós reconheçamos quando as coisas acontecerem, reconheçamos que nós podemos aprender muito em todas as situações, que tudo o que nos acontece é importante para nós todos. E que é a despersonalização do inimigo como a causa do mal que me chega. Aí, quando nós temos essa maturidade, nós vamos compreendendo que a palavra inimigo ela é uma palavra muito forte. A gente usa inimigo no sentido de definir, de conceituar aquela pessoa que faz uma coisa que eu acho que ela não é uma coisa boa para mim. Nós conceituamos de inimigo aquele que pensa diferente de mim, aquele que fala diferente de mim. E se nós pensarmos que todas as pessoas são diferentes, todas têm a sua caminhada, o seu nível evolutivo, as coisas que precisam fazer, precisam melhorar, e que o inimigo mesmo, o real, ele está dentro de mim. Sou eu mesmo que muitas vezes sou meu inimigo. Quando eu ajo com raiva, quando eu traio, quando eu calunio, quando eu abandono, aí sim eu estou sendo inimigo de mim mesmo, porque nós sabemos que pela lei de ação e reação, de causa e efeito, aquilo que eu faço retorna para mim. Retorna não como castigo, mas como aprendizado. Então, quando as coisas acontecem, nós comumente colocamos a culpa nos outros. As coisas que me acontecem, foi porque ele disse, foi porque ele fez, foi porque ela não... A gente sempre tem um motivo, mas se a gente olhar bem na origem de tudo, né? De quanto de participação eu tenho nisso? A gente vai se assustar fazendo uma avaliação bem sincera dos fatos e a gente vai notar que, puxa vida, muitas vezes começou comigo. Muitas vezes eu fui o causador. Muitas vezes eu fui, o culpado de quase tudo que aconteceu. Então, a gente vai crescendo e parando de colocar a culpa nos outros, como se o inimigo externo, ele que não altera a minha vida, como se as pessoas têm esse poder grandioso de mudar a minha vida. E a gente vai lembrar que quem muda a vida somos nós mesmos, Porque no dizer de André Luiz, a vida, a nossa vida depende do quê? Das nossas escolhas. Então a escolha que eu faço que determina a minha vida. Vejamos nós hoje fazendo uma análise de onde nós estamos. Aonde nós estamos morando? Muitas vezes foi uma escolha nossa, porque via de regra nós conseguimos mudar, de casa, de cidade, se a nossa vontade for maior. Às vezes a gente não tem possibilidades que não nos permitem, mas via de regra nós podemos. Então nós escolhemos estar nessa cidade, nós escolhemos estar com a pessoa que nós estamos. E com certeza nós escolhemos já no plano espiritual a família que nós queremos estar, a família que nós precisamos estar, ou para aprender a amar, ou para resgatar débitos antigos, enfim, o motivo pouco importa, mas foi também uma escolha nossa. Então nós somos feitos das nossas escolhas, que a gente possa entender bem isso. Nos diz ainda Joana de Ângeles, tudo, em verdade, que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Aqui então, numa forma
macro, geral, Joana nos diz, né, que tudo que nos acontece, tudo, em verdade, mesmo produzindo aquelas sensações desagradáveis, aquelas emoções desconfortantes que vão nos ensinando, que fazem nos pensar, que fazem nos dizer assim, às vezes verbalmente ou em pensamento, o que foi que tu fez? Por que tu disse isso? Né? A gente vai se perguntando, né? Fazendo esse exercício e vai compreendendo, né? Que essas experiências vão nos promovendo. Muitas vezes nós tomamos atitudes que nós nos arrependemos muito. E muitas vezes nós somos gratos pelas pessoas entenderem essa nossa fragilidade, esse momento não tão bom das nossas vidas, e nós vamos tocando, nós vamos indo. Porque nós temos que sempre lembrar que nós devemos culpar os atos que as pessoas fazem e não a pessoa. O perdão está para os atos da pessoa, porque a pessoa ela é única. Então a gente perdoa alguém, perdoa os atos dela, vai dizer que ela não possa fazer mais, sim, mas a gente tem que entender que todos nós somos falíveis, porque nós ainda não somos perfeitos, né, na perfeição relativa que todos nós atingiremos, mas entender que essas experiências são importantes. E quando nós temos junto com essas experiências a gratidão como hábito, ela fica mais fácil de se realizar. Porque a pessoa que é grata, ela é mais feliz, ela é mais leve, ela já tem dentro dela a vontade de auxiliar, de ajudar. E aquela pessoa que a gente gosta de estar junto, aquela pessoa que está sempre procurando fazer o seu melhor, procurando auxiliar, procurando ser feliz. Isso faz tão bem pra gente, né? A gente tem tantas pessoas que a gente conhece assim. A gente vai lembrar agora, nossa, de nosso querido Chico Xavier, do Divaldo, a gratidão que ele tem por tudo, e isso contagia de forma muito positiva a nós todos. E é nesses exemplos que nos acontecem diariamente que nós devemos pegar como professores, né? Pegar como lição para nosso aprendizado. No dizer de Jesus ainda, e nós encontramos isso escrito em João 13, não tenhamos qualquer dúvida. A nossa verdadeira e definitiva felicidade nascerá da felicidade que plantarmos nos corações alheios. Então foi por isso que Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros. E nós só conseguiremos amar aos outros sendo gratos também, entendendo a cada um as suas dificuldades, as suas coisas boas, que tenhamos dentro de nós também essa gratidão, essa vontade de viver, essa vontade de mudar, de sermos melhores do que nós somos. Agradecer sempre por tudo que nos acontece, lembrando que só nos acontece o que Deus permite. Então, se Ele permitiu, é para o nosso bem, é para o nosso melhor, é para o nosso melhoramento. Agradecer por tudo e sermos felizes. Como da mesma forma eu agradeço a todos vocês pela paciência de me escutarem, pela oportunidade que me dão de falar e para que eu possa aprender também escutando aquilo que eu digo. Muito obrigado, queridos amigos. Muito obrigado por tudo. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos benfeitores por essa grande oportunidade. Muito obrigado, muita paz no coração de todos vocês e que assim seja, graças a Deus.